Olá pessoal, vamos começar mais uma aula então de Direito às Sucessões. Vamos tratar hoje sobre o tema da sucessão do descendente, do ascendente e posteriormente a sucessão do cônjuge, aí em concorrência com o descendente com o ascendente, ok? Na verdade, quando a gente fala de sucessão do descendente, do ascendente, do cônjuge, né? Posteriormente a gente vai falar sobre os colaterais, nós estamos trabalhando com a sucessão legítima, que é aquela em que há uma ordem determinada por lei. Tá? Então a lei que vai designar aí como será feita essa partilha de bens, como será feita essa divisão patrimonial. Então o que acontece? Na verdade, nós tivemos importantes modificações do Código de 1916 para o Código de 2002. No Código de 1916, nós tínhamos uma preferência bem presente da sucessão em favor do descendente, em favor do ascendente, deixando o cônjuge como terceiro aí na ordem de vocação para receber o patrimônio sozinho. O que acontece? O Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 2003, ele trouxe uma regra muito importante, que é a regra da concorrência, tá? Que nós vamos ver quando a gente for tratar então da sucessão do cônjuge e do companheiro, né? A gente lembrando sempre, por uma decisão do STF, o companheiro hoje ele tem os mesmos direitos sucessórios do cônjuge, ok? Então o que acontece com a sucessão do descendente? A sucessão do descendente, ela segue uma regra até certo ponto simples, né? Ela trata da questão de você ter a sucessão do descendente por uma ordem que trata da questão da igualdade de origem, ou seja, não há distinção entre descendentes que provêm de adoção, que provêm de forma natural, então não há essa distinção, porque não há essa possibilidade de distinguir aí os descendentes em razão do seu vínculo de parentesco, ok? Então, a primeira coisa é que todos, quando se fala em descendentes, nós trabalhamos todos como forma de igualdade, sabendo que o título aí de sucessão vai ser, logicamente, a comprovação do parentesco, tá? Normalmente se faz isso através da certidão de nascimento, tá? Por muitos pela certidão de casamento. O que acontece? Na sucessão do descendente, a regra é muito simples. Por quê? Os mais próximos excluem os mais remotos. Então, se nós temos, por exemplo, se nós temos no primeiro grau de sucessão no descendente, nós temos filhos, ou seja, os parentes, os descendentes de primeiro grau, os filhos, então nós vamos excluir os descendentes de segundo grau, que seriam os netos, ok? Então, havendo aí, por um exemplo típico, se nós tivermos, então, uma pessoa falece, deixou 3 filhos, pela lógica, 1/3 para cada um, ok? Então essa é a forma mais simples de se entender a sucessão do descendente. A grande questão da sucessão do descendente é porque nela vige a regra do direito de representação ou estirpe. Então existe a possibilidade de você chamar um descendente de grau mais remoto, mas não por direito próprio. Ele não está vindo receber o seu direito em nome próprio. E sim, ele estaria utilizando o chamado direito de representação. E lembrando que o direito de representação, para que ele exista, nós devemos ter sempre graus diferentes. Ou seja, eu preciso ter um parente na linha descendente de primeiro grau e um parente na linha descendente de segundo grau. Aí eu teria o direito de representação. E assim subsequente. Se eu tiver parentes de segundo grau, para ter direito de representação, eu tenho que ter parentes de terceiro grau. Ok? Então vamos supor que, por exemplo, nessa situação que eu estou narrando, você tem então o parente, o descendente de primeiro grau, 3 filhos. Contudo, um desses filhos entra na regra de pré-morte. E aí é importante destacar que essa pré-morte, a gente pode falar, claro, a pré-morte natural, né? Houve um falecimento anterior, mas aqui é importante lembrar das regrinhas de indignidade e deserdação. Que a indignidade e deserdação, por ela voltar, quando houver a declaração de indignidade e deserdação, voltar, retroagir a data da abertura da sucessão, é como se essas pessoas tivessem falecidas, estivessem mortas para aquele direito sucessório. Elas não vão receber nada desse patrimônio. E quem recebe em nome delas? Se elas tiverem parentes aí se elas tiverem descendentes, esses descendentes receberão em nome delas, no caso, como forma de representação.
Então vamos supor que dentre esses 3 filhos, um já tenha falecido, tá? Um esteja pré-morto, e esse pré-morto tenha, por exemplo, 2 filhos. Então o que vai acontecer? 1/3 desse patrimônio vai para o filho 1, 1/3 para o filho 2, e esse filho que já faleceu, esses 2 netos, no caso, né, filhos desse herdeiro falecido, vêm e representam ele no seu direito sucessório. Ou seja, esse 1/3 será dividido entre os dois, de forma igual. Tá? Então, se ele tivesse 3 filhos, esse 1/3 seria dividido em 3 partes. Né? Então, essa regrinha é uma regrinha muito simples. Tá? Lembrando que, para haver representação, nós temos que ter graus diferentes. Então, eu tenho que ter descendente de primeiro grau, descendente de segundo grau. Beleza? Agora, vamos supor a seguinte questão. Vamos supor que essa pessoa que faleceu, o autor da herança, ele não tenha parentes de primeiro grau, descendentes de primeiro grau, que já estejam todos falecidos. Exemplo, ele deixou 3 filhos, contudo esses filhos já eram pré-mortos, né? Ou seja, deixou o modo de dizer, né? Que ele teve 3 filhos, mas os 3 filhos já eram pré-mortos. Ou até entra no caso de dignidade e deserdação. Vamos supor então que esses 3 filhos não vão receber em razão de pré-morte. E esses 3 filhos deixaram aí, cada um deixou 2 netos, outro deixou 3 e o outro deixou 4. O que vai acontecer? Haverá o direito de representação desses 2 netos, desses 3 netos, desses 4 netos? Não. Por quê? Porque não há possibilidade de direito de representação, porque todos estão no mesmo grau, que seria o segundo grau. Então todos vão receber por cabeça, por direito próprio. Então neste caso, se você pegar que tem 2, mais 3, mais 4, vão dar 9, né? 2, 3, 5, mais 4, 9, ou seja, vai 1/9 para cada um. Cada um vai receber 1/9 parte. Então, seria muito simples essa situação, que seria o direito, né, de receber dos descendentes. Ok? Segunda questão, que é o direito dos ascendentes, que seriam aqueles na ordem de vocação hereditária que estariam em segundo lugar. O que acontece com o direito dos ascendentes? Né? Os ascendentes, primeira coisa, esquece o direito de representação, não possui direito de representação dos ascendentes, ok? Os ascendentes, vige a regra do mais próximo, exclui o mais remoto. Então, por exemplo, se eu tenho meu pai e minha mãe, meus avós não herdam. Se eu tenho só minha mãe, não tem meu pai, apenas a minha mãe herda, não importa se eu tenho ascendentes de graus superiores, ok? Então não haveria esse direito de representação. A grande questão é quando se trabalha com uma forma de um direito de representação do ascendente numa linha superior ao primeiro grau, que seria, aí nós teríamos a chamada divisão por linhas, né? Então eu teria uma divisão por linha materna e uma divisão por linha paterna. Tá? Então vamos supor que a pessoa que faleceu não tinha seus pais, porém ela tinha avô materno e avó materna e tinha uma avó paterna. Então eu tenho 2 de um lado, de uma linha, e 1 de um lado da outra linha. O que vai acontecer? Haverá uma divisão igualitária? Não, não haverá uma divisão igualitária. Tá? Nós teremos essa divisão por linha. Ou seja, metade do patrimônio vai para uma linha, metade do patrimônio vai para outra linha. Então, neste caso, 50% iria para uma linha, 25% para o avô materno e 25% para o avô materno, e do outro lado, os outros 50% iria para o avô sobrevivente da linha materna. Tá? Então, nós temos essa divisão por linha dentro da sucessão do ascendente. Ok? Na sucessão do ascendente, então, não vige a regra do direito de representação, tá? E lembrando que sempre o mais próximo exclui o mais remoto, beleza? Então é isso, são as duas questões, são muito simples a sucessão do descendente e do ascendente. A grande questão, né, aí vamos entrar numa situação um pouco mais complexa, que é a sucessão do cônjuge e do companheiro, tá? O que acontece com a sucessão do cônjuge e do companheiro? Nós tivemos uma modificação importante quando a gente trata da sucessão do cônjuge do companheiro. Está lá disposto no artigo 1829, que diz a seguinte regra. A sucessão legítima defere na seguinte ordem. Aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com falecido no regime de comunhão universal, ou na separação obrigatória de bens, ou no regime de comunhão parcial,
ou se no regime de comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bens particulares. O que acontece? Nós temos 3 excludentes aí aqui de concorrência. Então, neste caso, o cônjuge não herdaria em concorrência. Em 3 situações, são 3 regimes de bens. Então, neste caso, quando se fala da sucessão do cônjuge em concorrência com o descendente, nós temos a chamada concorrência. Tá? Só que na concorrência, exclui-se a concorrência quando a gente trabalha com essas 3 modalidades de regime. Quais regimes? O da separação obrigatória, o da comunhão universal e da comunhão parcial de bens quando não houver bens particulares. E, na verdade, a comunhão parcial de bens sem bens particulares, ela se assemelha muito à comunhão universal de bens. Ok? Qual que é a grande questão aí desses 3 regimes? Por que não haveria a concorrência do cônjuge com o descendente? Não haveria porque ele já teria ameação. Então, veja aquela regra de quem é meeiro não é herdeiro. Então, se ele já tem a metade do patrimônio, a metade de tudo, para que ele vai concorrer na outra parte? Então, neste caso, ele não haveria concorrência. E aí eu já dou uma importante questão, uma importante informação. A concorrência ela ocorre nos bens particulares. Não há concorrência quando houver meação, tá? Ou seja, guarde isso. Havendo meação, né, o cônjuge e o companheiro não concorrem, ok? Então, a primeira regrinha é essa, tá? E o que vai acontecer? Então, neste caso, a gente sempre tem que colocar que a meação, se foi retirada, na outra parte, ela será dividida entre os descendentes. E não importa quais descendentes sejam, aí a gente vai seguir a regrinha de descendentes, tá? Pode ser descendente de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau, pouco importa. Tá? Ele vai concorrer com qualquer descendente, que seja filhos, sejam netos, aí depende da vocação hereditária dos descendentes, tá? Aí a gente pega a regrinha do descendente. Beleza, então vamos trabalhar então a questão quando se trata da sucessão do cônjuge, né? Do direito do cônjuge em concorrência. Então nós vamos perceber o seguinte, o cônjuge vai concorrer apenas nos bens particulares. Aí a gente tem que pegar o regime de bens que possuem bens particulares. Quais os regimes de bens que possuem bens particulares? Nós temos aí o regime de comunhão parcial de bens, havendo bens particulares, e que bens particulares seriam esses? Os bens anteriores ao casamento e os bens adquiridos na constância do casamento a título de doação ou a título de herança, por exemplo. Tá? Então, neste caso, haveria concorrência nesse patrimônio particular. Da mesma forma, o regime de separação de bens, em que cada cônjuge possui o seu bem particular, e o regime da participação final dos aquestos, né? Que na participação final dos aquestos haverá aí um cálculo ao final para saber qual será a participação de cada cônjuge nos aquestos e posteriormente a gente sabe quais são os bens particulares de cada um e nos bens particulares haverá concorrência, ok? Então, beleza. O que acontece? Nessa situação, o código traz uma regrinha muito importante, que o cônjuge ele vai herdar por cabeça nos bens particulares. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que o casal, durante a constância do casamento, adquiriu R$1 milhão em patrimônio. Então, R$1 milhão em patrimônio e mais possuindo, por exemplo, 2 filhos. Então, no regime de bens de comunhão parcial de bens, por exemplo, seria seria R$500 mil para o cônjuge, R$500 mil para os 2 filhos. Beleza, acabou os bens particulares, acabou os bens comuns. E agora, esse cônjuge falecido deixou bens particulares? Deixou. Deixou quanto? Deixou R$600 mil. Beleza. Então, neste caso, nesses 600 mil, o cônjuge concorre. E ele concorre de que forma? Ele concorre por cabeça. Então, neste caso, ele ficaria, né, com 1/3 do patrimônio. 1/3 para o cônjuge, 1/3 para o filho e 1/3 para o outro filho. Então, ele vai concorrer nos bens particulares. Ok? Aí o código traz uma regrinha no 1832, muito importante, que fala que quando esse cônjuge sobrevivente for ascendente dos descendentes que concorrer, ou seja, exemplo, se ela for mãe dos filhos com quem ela concorrer, ela tem a chamada reserva da quarta parte. Claro que a reserva da quarta parte para ela vai aparecer essa regrinha quando ela tiver mais de 3 filhos.
Porque até 3 filhos será 1/4, ou seja, 3 filhos mais ela, 1/4 para cada um. O problema é quando tiver mais de 3 filhos. Exemplo, vamos supor que esse casal, né, houve o falecimento de um dos cônjuges, o outro sobrevivente vai concorrer com os filhos. E vamos supor que ali ela deixou, ele deixou 5 filhos. Não dá, pela lógica, se o cônjuge entra por cabeça, vai ser 1/6 para cada um. Só que nesse caso não. Ela vai ter direito a 1/4 e o restante será dividido por 5. Né? Então o artigo 1832 traz essa regrinha. Tá? Então você pega aí, por exemplo, esses mesmos 600 mil reais que o outro cônjuge deixou. Pega 600 mil, divide por 4, essa quarta parte que você encontrar entrega para o cônjuge e o restante divide entre os herdeiros, entre os 5 filhos. Ok? Essa é a regrinha do artigo 1832. Tá? Agora, existe a discussão sobre a questão da sucessão híbrida. O que seria a sucessão híbrida? Seria exatamente quando o cônjuge ele concorre aí com filhos do falecido, somente dele, e com filhos comuns. Tá? Aí eu vou seguir a regrinha da doutrina majoritária, que entende que neste caso haveria aí, não haveria o direito da reserva da quarta parte. Tá? Haveria aí uma divisão por cabeça. Então se deixou 3 filhos do casal e mais 3 filhos que não são do casal, que seria só do falecido, o cônjuge entra como mais um. Né? Então dividiria 1/7 parte para cada um. Tá? Ele não teria o direito à reserva da quarta parte, ok? A grande questão, então, que eu falo para vocês acerca da sucessão do descendente em concorrência com o cônjuge é o regime de bens. Tá? A importância do regime de bens. Se houver meação, naquilo que ele for meio, ele não é herdeiro. E nos bens particulares, ele herda em igualdade com os demais descendentes, lembrando a possibilidade da reserva da quarta parte, no caso, na regrinha do artigo 1832, beleza? A sucessão com o ascendente, ou seja, a concorrência do cônjuge com ascendente. Fala lá no 1836, na falta de descendentes são chamados a sucessão os ascendentes em concorrência com o cônjuge. E quando o cônjuge concorre com descendente de primeiro grau, ou seja, com, no caso, sogro e sogra, o 1837 fala que caberá a ele 1/3 da herança. Tá? Ou seja, então na verdade ele vai concorrer por cabeça. Então 1/3 para ele, 1/3 para a sogra, 1/3 para o sogro. É uma coisa muito simples. E observação, independentemente do regime de bens. Aí olha a importante questão. Então vamos voltar naquela questão do patrimônio comum. Se o casal deixou 1 milhão, se o casal adquiriu 1 milhão de reais durante a constância do casamento, esse cônjuge meieiro, 500 mil reais para ele. Nos outros 500 mil, vamos separar os 500 mil dele, tá? Do cônjuge falecido. E ele deixou 600 mil de bens particulares. Então eu vou pegar 500 e vou somar com 600, vai dar 1 milhão e 100, e esse 1 milhão e 100 eu vou dividir por 3. Ou seja, independentemente do regime de bens, o cônjuge vai concorrer com os ascendentes, tá? Tanto nos bens comuns quanto nos bens particulares, ok? Agora, quando o grau do ascendente for superior ao primeiro grau, né, cabe-lhe a metade se houver um só ascendente, perdão, aí já chega a regra do 1837, né? E cabe-lhe a metade dessa se houver um só ascendente ou se for igual, superior ao seu grau. Então, tá, se ele estiver concorrendo com avós, por exemplo, do falecido, o cônjuge tem direito à metade do patrimônio dele, ou seja, pega a meação do cônjuge falecido com o seu direito, com o seu patrimônio particular, entrega metade para o cônjuge e a outra parte divide. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que esse cônjuge que faleceu, ele deixou esse mesmo 1 milhão e 100. Esse 1 milhão e 100, você pega 1 milhão e 100 e entrega metade para o cônjuge. Né? Vai dar aí 550 mil. Os outros 550 mil você divide para os avós maternos e avós paternos, tá? Seguindo aquela regrinha de divisão por linha, beleza? Então, seria dessa forma. E por fim, como é que fica a sucessão do cônjuge? O cônjuge só herda sozinho se não tiver descendente nem ascendente. O cônjuge só herda sozinho se não tiver nenhum dos dois parentes mais próximos, né? Ou seja, ascendente e descendente. Tá? Fora isso, o cônjuge vai trabalhar com a concorrência. Beleza? Qualquer dúvida, coloque embaixo aí nos questionários do YouTube, tá? Ou pode mandar para o meu e-mail reinaldo_laviola@yahoo.com.br. Foi um prazer, fiquem com Deus.